Se a gente não entende nem pra que serve o teste, a gente vai usar o teste errado e vai ficar louvando pessoas. E eu não tô dizendo nem se o cara é inteligente ou não, se ele é burro ou não. Eu não tô fazendo esse juízo de valor. Mas é muito engraçado, depois de 110 anos, a gente continuar usando o teste da maneira simplesmente porque ninguém sabe do que a gente tá falando. Veio à baila os famosos testes de QI, porque apareceu novamente o cara que tem o maior QI do Brasil. Eu tenho QI maior do que o Einstein, eu sou um gênio. Meu cérebro funciona de um jeito que o cérebro de ninguém funciona. E aí isso sempre levanta, isso sempre traz à tona os testes de QI. Então, para que os testes de QI servem? O brasileiro é muito burro. O QI do brasileiro é muito baixo. O QI médio da população mundial é ridiculamente baixo. Os países subdesenvolvidos só tem gente burra, por isso que são subdesenvolvidos. E o que a gente vai discutir aqui rapidamente é o contexto do surgimento do teste de QI, por que o teste de QI geralmente não diz nada sobre o indivíduo e, principalmente, que a gente deveria estar olhando outros aspectos quando a gente discute comparações entre sociedades, certo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que eu sou Emílio Garcia, você está no Blabologia, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o like. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o contexto do surgimento dos testes de QI. Então, o teste de QI é um teste criado por um alemão em 1912, numa época da história da humanidade que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Então não é na Segunda Guerra Mundial, né? A gente está no período de Primeira Guerra, mas ele vai culminar na Segunda Guerra Mundial e nas barbaridades que foram justificadas pelo povo alemão na época da Segunda Guerra Mundial. Então, desde o final do século XIX, começo do século XX, principalmente ligado às ideias que o Darwin levantou e foram mal interpretadas, a gente começa a tentar entender a ideia ou começa a procurar conceitos, a ideia de como medir pessoas que são melhores ou piores do que as outras. E por que é importante a gente entender o contexto do teste de QI? Porque o contexto do teste de QI, ele não pode ser separado da ideia de quem criou e qual que é o contexto de como ele foi criado. Então, qual que é a ideia? A ideia é, um organismo é melhor do que o outro, e aí aqui a gente nem vai entrar em evolução para discutir o que é melhor ou o que é pior. Essa medida do que é melhor ou pior pode ser uma medida objetiva. Portanto, eu deveria criar formas de medir isso, porque a partir dessa medição eu consigo tomar decisões. Eu consigo tomar decisões de que tipo? E aqui a gente está falando lá do começo do século XX, a gente está falando desse contexto. Eu consigo tomar decisões de quem pode ou não se reproduzir, eu consigo tomar decisões de quem é melhor ou quem é pior, de quem deve mandar no mundo ou não deve mandar. Vocês já devem ter ouvido falar, e aqui a gente está falando de contexto de surgimento do teste, não estamos nem falando do teste de QI, vocês já devem ter ouvido falar, você que está assistindo o vídeo, do conceito de eugenia. Então, a ideia que surge, o que começa a surgir nesse contexto é que estava todo mundo procurando uma forma de medir quem é melhor, quem é pior e, principalmente, como que esse melhor pode subjugar quem é pior. Então, se você voltar para a origem do teste, você começa a enxergar discussões do tipo que você deveria criar uma sociedade em que quem tem QI alto ou quem reage melhor ao teste deveria se reproduzir e quem não reage não deveria se reproduzir. Nessa mesma época, por exemplo, a gente fazia medidas de crânio para dizer quem era mais ou menos inteligente. E a conclusão é que a medida de crânio não quer dizer nada. Nessa mesma época, a gente dizia que pessoas com características físicas diferentes eram melhores ou piores. Então, o surgimento do teste de QI é uma forma de tentar medir, porque ele é um coeficiente de inteligência, é uma forma, na verdade, de pegar vários testes e você cria um coeficiente que vai juntar o resultado desses vários testes para dizer quem é mais ou menos inteligente, tá bom? Uma coisa que é interessante de analisar desse ponto de vista é que desde o começo o coeficiente de inteligência ele surgiu como uma análise de grupo. Ele é muito mais, se ele tiver uma utilidade, ele é muito mais interessante do ponto de vista populacional do que do ponto de vista individual. Então, se
Se o teste de QI serve para alguma coisa, é muito mais para tirar uma fotografia do que está acontecendo na sociedade do que uma fotografia do que está acontecendo com o indivíduo. Mas mesmo desse jeito, o teste de QI ele tem alguns problemas. Alguns dos problemas que o teste de QI tem, ou talvez os dois principais problemas que o teste de QI tem, é como você está quantificando inteligência, ou o que você está chamando de inteligência. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de resolver problemas? Inteligência é a capacidade de criar arte? Inteligência é a capacidade de interagir com o mundo? Inteligência é a capacidade de guardar informações? Inteligência é a capacidade de, frente a um problema, você reagir a esse problema de maneira calma e organizada. Inteligência é a capacidade de fazer conta matemática. Inteligência é a capacidade de guardar espécies, imagens de diferentes plantas. E principalmente, inteligência consegue ser retirada de contexto. Eu consigo criar um método que vai funcionar para um chinês, para um americano, para um brasileiro, para uma pessoa dos povos originários, ou para um brasileiro que vive na floresta, ou para um pescador, ou para um físico nuclear que está lá no CERN trabalhando com partículas. Eu consigo criar um método, existe essa possibilidade de criar um método que meça tudo? E, se existe essa possibilidade, esse é o teste de QI? Então a primeira coisa que quem está assistindo precisa entender é: a gente não consegue nem chegar a um consenso do que é inteligência, ou se existe mais de um tipo de inteligência. E como medir esses tipos de inteligência vai variar demais. Então a primeira coisa que a gente tem é essa origem controversa do teste de QI. A segunda coisa que a gente tem é que o teste de QI ele é uma simplificação grande demais da natureza. Ele é uma simplificação grande demais da realidade. E a gente tem exemplos muito bons disso. Então, por exemplo, tem uma população aqui da América do Sul, que é uma população que é praticamente de caçadores e coletores, e que os pesquisadores foram aplicar o teste de QI para essas pessoas aqui na América do Sul, e a pessoa, dentro do contexto dela, não consegue nem entender o teste. Porque nunca fez um teste na vida, nunca fez uma prova na vida, nunca foi testado para fazer uma prova na vida. Porque aqueles exercícios que são apresentados não fazem o menor sentido, porque qual que é o objetivo de fazer uma prova? E aí a hora que você lê o resultado do teste, você fala assim: nossa, essa pessoa aqui tem uma inteligência equivalente ao de uma criança de 5 anos. Só que se você for perguntar para essa pessoa quais são as plantas da floresta em que ela vive, ela sabe todas. Ela sabe muito mais do que um botânico que vai lá entender aquelas plantas. Então o teste de QI nesse contexto específico ele não serve para nada. Por quê? Porque ele não foi feito para a vida daquela pessoa. A gente que vive no mundo ocidental, baseado em teste, a gente tem o cérebro, tem um mecanismo treinado para fazer prova de um determinado jeito. E é por isso que esse tipo de avaliação é super complicado. É por isso que quando a gente fala, por exemplo, de vestibular, o vestibular não está selecionando as pessoas mais inteligentes. O vestibular está selecionando as pessoas que melhor sabem fazer aquela prova do vestibular. Tanto isso é verdade que a gente tem escolas que fazem treinamento para o vestibular, fazem simulado para o vestibular. Fazer a prova é algo tão treinável que eu tenho escolas, eu tenho métodos voltados para isso. E as faculdades públicas do Brasil selecionam um tipo de estudante. O estudante que é capaz de gravar a informação, o estudante que é capaz de fazer uma prova de 5 horas sem reclamar, o estudante que foi treinado para escrever uma redação de um determinado tipo. Ela não está selecionando inteligência. Na hora que você vê esses caras falando: ah, eu tenho QI e tal, portanto eu sou mais inteligente do que você está limitando a inteligência demais. Você está falando de um cara que sabe fazer uma prova, que tem determinadas características que estão sendo treinadas naquela prova. Então tá bom, Emílio, mas agora existem as provas de QI sem contexto. Então eu vou lá e coloco bolinha, triangulinho e tal e peço para a pessoa relacionar. Tá bom, mas uma pessoa que não faz prova, que não foi treinada, não vai entender o exercício nem o propósito daquele exercício. Uma pessoa que mora numa cidade entende o conceito de labirinto muito mais do que uma pessoa que mora no campo. Tudo isso dito para dizer que teste de QI não serve para nada quando a gente está falando de indivíduo. É uma das medidas de inteligência.
E talvez nem seja a melhor medida de inteligência. Quando o Trump fala que ele não pode aceitar estrangeiros porque o teste de QI dos caras é baixo, o que ele está fazendo é que ele está usando o mesmo conceito lá de 1912. Ele está usando um teste falho que não serve para nada quando a gente está falando de indivíduo para julgar pessoas, para impedir que pessoas entrem no país dele. Quando a gente faz, e saiu um estudo em 2020 falando a mesma coisa do continente africano, o que a gente está fazendo é um racismo tecnicamente baseado. A mesma coisa de 1912. Então é muito louco a gente ver, e aí o que a gente vai ver nos podcasts essa semana? Esse cara vai ser chamado em todos os podcasts e a opinião dele vai ser considerada em relação a tudo, inclusive a como pessoas que têm QI alto se comportam. Por quê? Porque ele se acha tão inteligente que ele acha todo mundo tão burro que, portanto, ele não pode interagir com essas pessoas. Então é muito interessante a gente olhar para o teste de QI e entender o uso que se faz do teste de QI. Então, voltando. O teste de QI é um teste que funciona em certos aspectos como um teste populacional. Ele serve, por exemplo, para eu comparar populações em situações muito parecidas ou em épocas diferentes. Então eu pego e meço o teste de QI de todas as crianças da cidade do estado de São Paulo, melhoro a dieta dessas crianças e 10 anos depois eu meço de novo e tento achar o resultado. Mas mesmo nesses casos, o teste de QI por si só não é suficiente. De novo, porque existem outros tipos de inteligência e existem outras maneiras de se medir esses tipos de inteligência. Então, tratar o QI como medida de inteligência única para dizer que o cara é mais ou menos inteligente do que o Einstein, ou do que qualquer pessoa que seja no mundo, é uma simplificação de algo que não foi nem pensado para isso. Então, se a gente não entende nem para que serve o teste, a gente vai usar o teste errado e vai ficar louvando pessoas. E aí eu não estou dizendo nem se o cara é inteligente ou não, se ele é burro ou não. Eu não estou fazendo esse juízo de valor. Mas é muito engraçado, depois de 110 anos, a gente continuar usando o teste da maneira errada, simplesmente porque ninguém sabe do que a gente está falando. Quando a gente fala de teste de QI, as pessoas falam, não, se você tem QI alto, você é inteligente e tal. O que quer dizer ser inteligente? Então tomem cuidado com esse tipo de coisa, tomem cuidado com esse tipo de discurso, tomem cuidado principalmente com quem faz o uso dessa informação. Geralmente, quem usa essa informação está sendo desonesto intelectualmente ou no mínimo não estudou o assunto, beleza? Era isso que a gente tinha para falar hoje, muito obrigado para quem está aqui na live. Valeu por assistirem, não esquece de deixar o like, não esquece de deixar se inscrever no canal, tá bom? Falou, valeu e tchau!